Relacionamento. Nossa, pastora, mas seu casamento então tá mil maravilhas, né? Nós também passamos por muitas lutas. Nós brigamos também, né? Mas nós estamos alicerçados, porque nós brigamos, mas nós sabemos quem tá certo e quem tá errado. Porque no casamento não existe ele certo ou errado, existe Jesus Cristo. E Jesus Cristo é que tem que estar certo. E nós temos que basear o nosso pensar e falar somente em Jesus Cristo. Agora existem casamentos diferentes. Existem aqueles que o casal casa, brigam, se separam, mas moram junto. Estranho, né? Mas acontece. Eles se casam, brigam, mas nenhum vai embora. Os dois ficam na mesma casa, mas não são mais marido e mulher. Isso agrada a Deus? Não. Isso não agrada a Deus, porque esse casal vão se tornar casais infelizes. Nossa, mas essas palavras são muito fortes referente a casamento, mas eu estou apenas falando da realidade. A realidade que muitos vivem e que eu também já vivi, já superei e estou superando a cada dia. Deus, Ele quer a felicidade de todos os casais. Maridos, zelem pela sua esposa, cuidem da sua esposa, orem pela sua esposa, porque um dia ela pode se sentir só, estando você do lado. Mulheres, orem pelos seus maridos, cuidem dos seus maridos, porque ele também um dia pode estar do seu lado e se sentir só. E isso não é bom nem para um e não é bom nem para o outro. Mas vamos lá. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Aleluia. O que diz capítulo 24? Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois, uma só carne. Muitas vezes, em muitos casais, eles querem casar, mas querem que o pai e a mãe casem junto, né? Tanto do lado do marido quanto do lado da esposa. Eu vou casar, eu caso com você, mas minha mãe e meu pai está aqui comigo. Quando a palavra de Deus fala vocês vão se casar e tornar uma só carne. Pai e mãe, fica lá. Você e seu marido aqui. Vocês vão construir a família de vocês. É isso que Deus diz, é disso que Deus manda. Se passar disso, você não está obedecendo a palavra de Deus. É fácil? Para muitos não. Para muitos é até melhor, né? Querem realmente se desligar. Mas para outros é muito difícil se desligar de pai e mãe. Mas é necessário, porque a palavra de Deus é quem diz. E se nós não fizermos a palavra de Deus, vamos fazer a nossa própria vontade. Aí não é de Deus, é do homem. Continuando, vamos lá em Marcos capítulo 10, versículo 6. Marcos capítulo 10, versículo 6. Marcos, depois de Mateus. Capítulo 10, versículo 6. Amém? Irmãos, eu não prego com aquela força, aquela vontade, mas espero que as palavras toquem realmente no coração dos irmãos. Capítulo 10, versículo 6, vamos ler até o 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso, deixará o homem o seu pai e mãe, e une-se à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne.
Portanto, o que Deus ajuntou, não separar o homem. Só até aqui. Esses versículos que eu estou lendo só é uma confirmação do que eu estou falando. Para não falar assim, está falando coisa que não está ali, mas é só uma confirmação. Se repete e se repete e se repete por várias vezes na Bíblia. Às vezes, muitos de nós nos casamos para resolver problemas, mas muitas vezes o problema, ele aumenta. Por que ele aumenta? Porque nós vamos casar com pessoa igual a nós? Não, né? Já está dizendo que é diferente, é um homem ou uma mulher. Não é mesmo? Homem ou mulher, personalidades diferentes, jeitos diferentes, gostos diferentes, opiniões diferentes. Então nós não casamos com ninguém igual a gente. Senão nós nem casaríamos, né? Ficaríamos só porque era suficiente. Mas nós nos casamos e a cada dia nós temos que trabalhar esse lado da diferença. Ouvindo e conversando. Para que possa se adequar, né? Se unir. Porque se não houver esse diálogo, não tem como encaixar. Né? Se um não aprender a ouvir o outro, não tem como. Vai ficar se batendo o tempo inteiro. E isso não vai ser esses atos não serão atos que vêm de Deus. Não vai haver um casamento abençoado. E o casamento feliz, aquele que vem de Deus, ele precisa de alguns princípios. Porque a Bíblia nos diz que casamentos precisam de princípios. E quais são esses princípios? Aqueles princípios que são baseados na palavra de Deus. Se você casou e não buscou orientação no Senhor, pode se preparar. As tribulações, elas virão antes mesmo de um ano de casamento. Eu lembro que nós nos casamos, antes de nós nos casarmos, o pastor falou assim: vou dar um curso para vocês, de orientação. Aí eu falei, para casar precisa ter curso? Né? Só lá, né? No cartório, na igreja. Mas aí quando ele sentou para conversar com a gente, ele começou a falar coisas que poderiam acontecer. Eu percebi sim que eram coisas que aconteciam lá no meu lar, com meus pais. E uma das coisas que ele perguntou para o meu marido foi a seguinte: Everaldo, como você trata a sua mãe? Como você trata a sua mãe? Aí ele olhou para o pastor e começou a falar como ele tratava a mãe dele. E falou, e falou, e falou. Não vou citar o que ele falou. Ah, mas aí ele olhou para mim e falou: Tatiane, como você é no seu lar? Aí eu vou citar, porque sou eu. Minha irmã está aqui, né? Sabe, meu irmão. Uma pessoa turrona, uma pessoa briguenta, uma pessoa que só achava que ela estava certa, uma pessoa que não sabia falar com calma, só gritando, uma pessoa que batia de frente com todo mundo, uma pessoa que não sabia ouvir as opiniões, uma pessoa que achava que todo mundo falava mal de mim e que ninguém gostava de mim. Então eu tinha que criar aquela personalidade forte. E minha mãe me ensinou, meu marido compartilhou, o pastor compartilhou. Minha mãe falava para mim: nunca abaixe a cabeça para o seu marido. Nunca abaixe a cabeça para o seu marido. Se o seu marido falar A para você, fale A e B para ele. Porque se um dia você abaixar a cabeça para o seu marido, ele vai te bater. Minha mãe me ensinou isso. Por quê? Porque isso aconteceu na vida dela. E ela não queria que acontecesse na minha vida, na vida da minha irmã. Até então eu aceitei, né? Não conhecia a palavra de Deus. Mas quando a gente abre os olhos espirituais, a gente percebe que toda aquela vida que ficou para trás não valia a pena. Porque era uma vida em que só você era importante. Só você estava ali no mundo. E você queria viver o mundo da sua forma e não da forma que Deus queria. E Deus foi como um dia o irmão pregou aqui do pote de barro, né? Deus foi lá, amassou, amassou, amassou e amassou. E amassou muitas vezes e ainda amassa. E ainda amassa.
E eu creio que ainda vai amassar ainda mais e colocar de pé, e vai amassar de novo e vai colocar de pé, até Jesus voltar. Porque nós somos tão falhos. Nós somos tão falhos. E voltando aí para o casamento, eu compartilhei com o pastor. E sabe o que ele falou para mim? Pra gente, no dia do estudo? A possibilidade do casamento de vocês não dar certo é muito grande. É muito grande. Foi isso que ele falou pra gente. A Tatiane, porque ela vem de pais separados, que brigam, que são assim, assim, assim. O Everaldo, porque é assim, assim, assim. O Everaldo vai te tratar como ele te trata a mãe dele. E você vai tratar ele como sua mãe trata seu pai. Porque é o espelho que você tem em casa. Agora, voltando pra nós. Você, pais, tem muitos pais, né, hoje. Muitas mães. Glória a Deus. Achei que ia vir bem pouquinho a gente. Falei, Senhor, né? Ainda falei para ele, olha, o trem tá ruim, os carros tão ruins, o ônibus tá sem combustível. Não vai ter ninguém na igreja, não. Mas glória a Deus. Se você está hoje aqui é porque Deus queria falar contigo. E aí, gente, voltando para você e para mim. Porque essa palavra, ela falou muito comigo primeiro. Para que eu pudesse trazer aqui nesta noite. Você, o que você está refletindo para o seu filho? Para a sua filha? O que você está refletindo? O que você busca transparecer? Porque eles estão, eu já falei uma vez, eles estão só filmando e vendo tudo. E o que você é no seu lar, eles vão ser no lar deles. O que você é com sua esposa, o que você é com seu marido, os seus filhos serão com os cônjuges deles. Então nós temos que abrir o olho. Nós temos que estar muito alerta do que nós fazemos, pensamos, porque as crianças, eles parecem que adivinham até nosso pensamento. Adivinha, porque tem hora que a gente pega eles fazendo coisas que a gente olha assim, meu Deus, que é isso? E às vezes é o que a gente faz. Então nós temos que tomar muito cuidado. Aí eu queria passar um vídeo que não deu, né? Mas vai haver uma outra oportunidade para a gente passar esse vídeo. Que eu vou voltar aqui um pouquinho pro casamento. O vídeo diz que é um casal e a esposa tem um filhinho. Só um. E o marido olha para ela pela manhã e fala, tchau, amor. E ela diz, tchau, amor, bom trabalho. E ele sai. E ela fica com a criança. No dia seguinte, no outro dia. A um certo dia, ele cansado, ele olha assim para ela, fadigado. E ele diz assim, ai, como eu quero viver desse jeito também. Em casa, sentada, sem fazer nada. Ai, como eu gostaria de viver desse jeito. Ele diz, não para ela, mas ele pensa. Aí, ele tem uma oportunidade de ficar em casa e a esposa ir trabalhar. Os papéis se inverteram. E aí ele ficou com o bebê em casa. A história diz que Deus concede. No dia seguinte, ela se arruma para trabalhar e ele fica com a criança e ela diz, tchau, amor. E ele diz, tchau, amor, vai com Deus. E ali ele fica com a criança em casa. E a primeira cena dele é essa. Desesperado em fazer o almoço. Desesperado em fazer o almoço. Que para a esposa, ele achava ser tão simples. Continuando a história. Segunda imagem. Ele tentando dar comida para o bebê. Que ele também achava ser tão simples. Só sentar o bebê e dar comida para o bebê. E o bebê precisa comer. E ele precisa dar. E ele já estava começando a ficar. Segunda imagem. Terceira imagem. Ele tem que pôr a roupa na máquina para lavar. E olha que aqui ainda está colocando a máquina. Aqui quando não tem máquina, que tem que lavar no tanque, na mão, na escova. Aqui ainda ilustrou uma máquina para ajudar, né, na história. Você viu que o semblante dele já está triste. Aí depois da roupa ele tem que tirar o pó da casa. Porque a casa tem que estar limpa, né? O marido chegar.
A Sara fala assim: mãe, porque toda vez, quando meu pai tá para chegar, a senhora começa a puxar, limpar? Aí ela falou para a prima: Carol, a minha mãe, toda vez que não tá perto do meu pai chegar, ela quer que a casa esteja limpa. Todo dia. Mas tudo bem. E aí, ele tem que ficar com o bebê, né, gente? Porque o bebê precisa da presença. É o bebê de colo, né? Nós que somos mães sabemos que tem que ficar com o bebê. Aí, resumindo, ela chega, né, cansada. Aí ela olha para o marido que está lá na porta a esperar, com o bebê no colo. Está lá com o bebê no colo esperando. Aí ela fala as seguintes palavras para ele: olá, amor, o que você preparou para o jantar? Eu estou tão cansada do trabalho. E ele olha para ela com uma cara de interrogação e cansaço e diz: você cansada do trabalho? Ele diz para ela: você cansada do trabalho? E aí aparece um monte de ondinhas aqui na cabeça dele, né? Em seguida tá ele com o bebê no colo e ela fazendo o quê? Trabalhando. E ele lá com o bebê. Resumindo a história, ele pede para voltar para o seu papel, porque ele não aguenta. Ele diz: coitada da minha esposa, por estar em casa e cuidar dos filhos. E aí, para finalizar a história, olha só que maravilha. O que acontece no final? Ele pede para voltar, e aqui ele chegando do trabalho, e ele diz assim para a esposa: oi, amor, tudo bem? E ela diz: tudo. O que temos para o jantar? E ela diz: ainda não preparei. E ele diz: não se preocupe, eu vou fazer o jantar, pode ficar com o bebê. Olha a diferença. É uma ilustração que eu achei muito interessante, porque infelizmente é o que acontece. Porque os maridos acham, porque trabalham fora, o trabalho de fora é mais árduo, mais cansativo do que aquele que está em casa. Mas em casa é do mesmo jeito. Vai ter o dia que vai dar tempo de lavar o banheiro, vai ter o dia que não vai dar tempo. Vai ter o dia que vai dar tempo de fazer uma comida gostosa, mas vai ter o dia que vai ser só um ovo frito. Mas e aonde está a compreensão? E um casamento, como disse o versículo, a passagem: tornai-vos uma só pessoa. Tornar uma só pessoa é um ajudar o outro. É um estar acompanhando o outro. Isso é ser uma só carne. Mas mulher, meu marido reclama tanto. O meu marido reclama tanto. Porque a esposa, ela tem que ser uma esposa provedora, né? Ela tem que ser provedora do lar. Como assim provedora do lar? Ela tem que ser por quê? O marido vem e reclama: minha esposa não é econômica. Quem aqui gasta muito? Eu sou meio mão de vaca. Eu não gasto muito, não. Mas aí meu marido fala assim: o salário nunca dá para suprir tudo, porque a mulher gasta muito. Mas ela gasta muito o quê? Em dinheiro? Não. Ela não é econômica. Por quê? Porque ela está em um cômodo, a luz fica ligada, ela vai para outro e liga a luz do banheiro. Ela vai lavar roupa, ela deixa a água desperdiçando, e aí a conta vem cara. E no final das contas, no final do mês, o dinheiro mal deu para pagar as despesas, porque a conta de luz veio mais cara, a conta de água também. Aquele arroz que dava para usar no dia seguinte foi jogado fora. Teve que fazer outro novo. Aquela mistura que dava para esquentar, refazer, foi jogada fora também. E aí? Só um trabalha. No final do mês vai faltar. Não é verdade? Então a mulher tem que ter essa sabedoria. Mas aí voltando para o homem. E você, marido? Tem cuidado da sua esposa? Tem achado todas as mulheres lá fora muito bem cuidadas, bonitas? Mas você tem cuidado da sua esposa? Você tem falado para ela: tô aqui, querida, vai lá, faz o cabelo, faz a unha, fique bonita para mim? Porque é necessário. Porque nós podemos, os homens acham qualquer mulher lá bonita,
cheirosa, bem penteada, e não pode ser a sua. Pode ser se você cuidar, não é? Porque a mulher não trabalha, ela cuida do lar. Então ela precisa que o seu marido supra essas necessidades dela também. Então, falando tudo isso que acontece dentro do casamento, dentro do relacionamento. Mas vamos voltar. Maridos, homem é o sacerdote do lar. Homem, ele supre as necessidades físicas, econômicas da mulher. Sim, porque você é o provedor. Mas o seu papel não é só de ser provedor. O seu papel é de ser exemplo baseado em Deus. Se você não é exemplo baseado em Deus, o seu reflexo vai ser ruim. E amanhã você vai olhar para trás e vai olhar para os seus filhos e vai ver o seu reflexo no seu filho. E vai ver que seu filho não é aquilo que você esperava que fosse. Mas você não percebeu que ele apenas está sendo você mesmo. Ou está sendo ou fazendo algo que você deixou de fazer lá atrás. Marido, pai, você como provedor, como exemplo e espelho, o que você está ensinando para o seu filho? Você está ensinando o que é mais importante? Para você é mais importante estar na casa de Deus. Mas você tem mostrado isso para o seu filho, que para você é mais importante estar na casa de Deus, mas é mais importante que os seus filhos estejam também na casa de Deus? Porque se você não estiver mostrando para ele, baseado na palavra de Deus, as coisas não vão dar muito certo no futuro. Não vão. Algo vai dar errado. Com certeza. Marido, a sua casa será reflexo da sua liderança. Existe uma história verídica, gente, que eu vou contar, de uma adolescente de 16 anos. De uma adolescente de 16 anos, em que não tinha a atenção do pai nem da mãe dentro do seu lar. Não tinha diálogo da sua mãe nem do seu pai dentro do seu lar. Um certo dia, ela na internet conheceu um homem. E esse homem falava as coisas muito bonitas para ela. E um certo dia ela arrumou a mala e foi embora com esse homem. 16 anos ela tinha. Quantos anos o homem tinha? 40. 40 anos. E os pais desesperados procuraram nas amigas, foram à delegacia. Verídica a história. E ela percebeu que o nome dela estava passando na matéria, no noticiário. E ela ligou para o pai. E ela falou assim: pai, fique tranquilo. Fique tranquilo, porque onde eu estou melhor do que quando estava aí em casa. Onde estou, pai, tenho muita atenção, tenho carinho. Tenho alguém que pode me ouvir. Tem alguém que pode me aconselhar. Então não precisa se preocupar e não precisa me procurar por mim, porque eu estou muito bem. Vocês imaginam para um pai, para uma mãe ouvir algo assim de um filho? Mas por certa vez, vamos voltar para o outro lado. Pai que não dá atenção para o seu filho, que não conversa, que não ora. Porque pais de joelhos, filhos de pé. Tem um livro muito conhecido. Pais que não dialogam com os seus filhos, o que vai acontecer? Esse jovem estava com os amigos e um certo dia alguém lhe deu um pouco mais de atenção. Alguém ouviu um pouco mais aquele jovem. Alguém ouviu os seus problemas que ele enfrentava dentro do seu lar. Só que esse alguém não era alguém bom. E não tinha algo bom para oferecer. E ofereceu aquilo que infelizmente estraga os jovens, que são drogas. Então nós, como pais, temos que tomar muito cuidado, temos que vigiar, temos que orar e temos que dialogar com os filhos, para que o mundo lá fora não dialogue de uma forma diferente. Porque uma vez que nós perdemos os nossos filhos, é muito difícil de voltar. É muito difícil de resgatar.
Então, dentro de um relacionamento entre marido e mulher, existe tudo isso, existe os filhos e existe o inimigo, que está lá fora ao derredor. Mas, concluindo tudo isso que eu quis dizer esta noite, fica a seguinte pergunta ainda: quantas pessoas devem existir em um casamento? 3, Sara? Você sabe quais? Esposo, marido e Deus. Esposa, marido e Jesus Cristo. Você não pode pensar que você vai casar e se tornar uma só carne sem a presença de Jesus. Se você casar sem a presença de Jesus, pode ter certeza que essas dificuldades todas que eu citei, elas não serão fáceis de superar. E muitas das vezes nem vão ser superáveis. O que vai acontecer vai te encaminhar para a separação, que é algo que não é aprovado por Deus. Se você tiver um casamento baseado em 3 pessoas, esse casamento pode passar por vendavais, mas vocês conseguirão superar. Porque a presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo vai estar ali e vai te orientar, e vai te tocar, e vai te mostrar onde você está errando para superar. Então, como a Sara disse, não foi eu que falei para ela não, viu? Não foi não. Eu acho que ela ouviu o pai dela ou alguém falando, não sei. Que quando eu estava preparando a mensagem, ela não viu eu preparando não. Mas o casamento abençoado é em 3 pessoas: esposa, marido e Espírito Santo de Deus. Se não for dessa forma, não haverá compreensão. E se não houver compreensão, haverá separação. Só que antes de haver a separação, muitas mágoas podem ocorrer dentro do nosso coração. Antes da separação, o ódio pode aflorar no coração. Isso não são sentimentos que vêm de Deus. Então o que eu digo para você nesta noite? Não sei, o que você está passando. Não sei quais são as dificuldades do seu casamento. Não sei quais são as tribulações que você tem enfrentado. Mas o que eu tenho a dizer para você nesta noite é que Deus tocou no meu coração para que eu pudesse trazer essa palavra. Então Deus te ama. Então Deus te ama, porque foi você que Ele trouxe aqui para essa casa, para ouvir essas palavras. Nós, na intimidade entre 4 paredes, só nós sabemos. Mas existe um Deus maior, que vê tudo antes mesmo que nós venhamos a falar. Porque Ele conhece o nosso coração. Então, que nesta noite Deus está te dando um alerta. Se você não dialoga com a sua esposa, passe a dialogar. Passe a conversar. Passe a falar as suas opiniões. Se você não dialoga com seu filho, com a sua filha, passe a dialogar. Converse, pergunta como está na escola, como estão as suas amizades, quais são as suas amizades. Se você não conversa com seu filho, mostre para ele o que está lá no mundo. Eu costumo falar para Sara assim, às vezes ela quer andar sozinha, né? Ir por causa do tio sozinha, quer ir na padaria sozinha. E eu falo assim, minha filha, você não vai. Um dia ela falou assim para mim, mãe, deixa eu criar asa e voar. Aí não deu certo, né? Aí eu peguei e falei assim, filha, vamos lá em casa que eu vou cortar tuas asas. Falei, vamos lá em casa que eu vou cortar tuas asas, porque não tá na hora de você voar, não. Aí ela falou, ai mãe, eu falei, rapidinho ela mudou de ideia. E aí eu mostrei pra ela a violência sexual que anda acontecendo nos dias de hoje, com crianças que os pais deixam andar sozinhas. E ela entendeu. Então ela não vai na padaria sozinha, ela não vai no voo sozinho, e é na mesma rua. Ela vai no tio, que é no mesmo quarteirão. E mesmo assim eu ainda fico alerta. Então, pais, vamos
Vamos abrir os olhos dentro do casamento, dentro da criação dos nossos filhos? Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Ele te deu seu filho, um filho, para você cuidar e zelar. E se você devolver para Deus de qualquer jeito, Ele vai cobrar de você. E Ele vai cobrar de mim. Amém? Irmãos, é essa palavra que eu gostaria de deixar nesta noite. Espero que tenha falado grandemente ao coração de cada um. E que saiamos daqui refletindo que casamento não é algo banal. É algo sério. É algo sério porque vem de Deus. Amém? Vamos orar nesta noite? Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Pai amado, porque nesta noite o Senhor nos deu uma palavra sobre casamento. Senhor Deus, se o meu casamento não estiver bom, que se o meu casamento não estiver alicerçado em Ti, Senhor Deus, envia o Teu Espírito Santo, Pai amado, para me mostrar como eu devo agir. Querido Deus, que a cada instante, Pai amado, o Teu Espírito Santo venha me mostrar e venha me moldar. Que a cada dia venhamos ter o caráter de Jesus Cristo, porque Jesus foi manso e suave em suas palavras. E que venhamos ser mansos e suaves dentro dos nossos lares, com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, Senhor. Ó, querido Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é misericordioso, como a cada dia o Senhor se faz presente. Obrigada, querido Deus, pelo meu casamento. Obrigada, querido Deus, pela minha família. Querido Deus, que a cada dia o Senhor me ajude a proporcionar felicidade ao meu marido. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Irmãos, agradeço, pastor, a oportunidade de trazer a palavra nesta noite.